O Hora de Agir de hoje é da série de programas Amor à Terra. Vamos falar sobre o montado, este sistema agro-silvopastoril que predomina no Alentejo e no Algarve e que faz parte da nossa paisagem, que é dos melhores exemplos de conciliação entre a preservação do ambiente, o desenvolvimento económico e a fixação de pessoas no território. O montado é um sistema multifuncional. No montado de sobreira extraímos de forma sustentável a cortiça a cada 9 anos, que depois se regenera. Portugal é o maior produtor mundial de cortiça que exportamos para o fabrico de rolhas, revestimentos para a construção ou produtos da moda. No montado crescem os animais no meio da sombra das árvores, o gado bovino e ovino que produz carne e leite, ou o porco alentejano que tem a sua capital em Ourique, no Baixo Alentejo, e que se alimenta de bolotas, sobreiros e de azinheiras que conferem um sabor especial reconhecido internacionalmente. E por fim, a agricultura, onde o solo pode ir melhorando a sua fertilidade com mais matéria orgânica e onde podem ser plantados cereais e leguminosas que, para além de servirem para alimento para os animais, são também uma fonte de renda para o agricultor. Hoje vamos compreender porque é que, com as alterações climáticas e com temperaturas mais altas, estamos a perder estas importantes áreas de montado. Milhares de sobreiros morrem anualmente e colocam em causa o enorme potencial deste sistema tão presente nas nossas maravilhosas paisagens. E nós continuamos a conversa nesta Hora de Agir, nesta série de programas Amor à Terra, com a professora Teresa Pinto Correia, o professor Mário Carvalho e o professor José Rato Nunes. A ciência ao serviço das soluções neste tempo de crise climática, e neste programa é hora de nós falarmos do montado, professora Teresa, que está a diminuir muito no Alentejo. Que problema é este que estamos a ter com os nossos sobreiros? Os sobreiros e as azinheiras. É importante não esquecer que o montado é sobretudo sobreira e azinheira. Mas as azinheiras também estão a desaparecer ao mesmo tempo? As azinheiras estão a desaparecer a um ritmo superior à dos sobreiros, porque está ligado a essa questão de não terem a mesma produção económica e, portanto, o mesmo valor no mercado atualmente. Portanto, não há um cuidado tão grande. Não há um cuidado tão grande. Mas o que nós observamos, sobretudo, é neste sistema que é muito complexo e onde é importante pensar nas várias componentes do sistema, em cada decisão que o produtor faz de gestão do sistema, a componente arbórea tem vindo a ser menos cuidada, porque também o trabalho é mais mecanizado, portanto as árvores quando crescem, as árvores pequeninas, se fossem protegidas, elas poderiam depois transformar-se em árvores adultas, não é? Mas são mais fáceis de ser destruídas ou pelo pisoteio pelos animais ou por uma máquina que passa. E, portanto, era um sistema onde tradicionalmente a substituição das árvores velhas e que morriam se fazia pelas árvores novas que tinham nascido, normalmente até mais debaixo da copa, mas que tinham nascido naturalmente pela dispersão da bolota. E atualmente nós vemos que isso há pouco, portanto vemos montados com árvores muito bonitas, que aparentemente têm um ar muito interessante. Todas as árvores têm a mesma idade e não há árvores novas. Portanto, um montado para estar em boas condições para o futuro, ele precisa ter árvores em várias faixas etárias, portanto, de vários tamanhos, que são as pequenas árvores que estão a crescer debaixo das grandes, e, portanto, quando as grandes ficam caducas e depois morrem, vêm as outras e substituem. Portanto, o que está a acontecer é a perda desse renovo e assistimos a uma perda de densidade de árvores, portanto, montados com cada vez menos árvores, e, portanto, formam-se clareiras sem árvores que vão aumentando de dimensão. E é por aí que o montado tem vindo a desaparecer, e é gravíssimo porque é uma morte ou um desaparecimento lento, quer dizer, não é porque se cortam de repente 100 hectares de árvores, também acontece, mas tem acontecido pouco. Apesar de tudo, num 1 milhão de hectares mais ou menos que nós temos montado, essas áreas que desaparecem por corte ou por uma autorização que é dada que não devia ter sido dada, é muito pequenino. E deste 1 milhão de hectares, quanto é que nós estamos a perder todos os anos? Nós temos números, portanto temos trabalhado com análise espacial, análise de fotografia aérea sobretudo, e de imagem de satélite, e que nos mostraram que em média de 1990 até 2016 nós perdemos 5.000 hectares de montado por ano. É muitíssimo grave. O que acontece é que não é visto porque são pequenas áreas, é abertura de clareiras, sobretudo, portanto, perda de densidade, e depois são clareiras que vão aumentando. Atualmente, nós estamos a acabar agora a análise dos dados de 2016 até aqui, e o que vemos é que esse ritmo de mortalidade parece estar a diminuir, ou o ritmo de perda de montado. Portanto, parece que a situação está a ser revertida. Há mais produtores com preocupação
salvaguardar as árvores jovens, de as proteger com protetores, portanto, tem entrado mais essa lógica na gestão do montado. Eventualmente as áreas mais pobres, nas áreas com solos mais difíceis também para o renovo, o montado já se perdeu, portanto, também, quer dizer, o ritmo diminui porque também já se perdeu uma área muito considerável. Mas é sobretudo importante perceber isso, é que é preciso que cada produtor, em cada área de montado, que haja um cuidado no renovo, porque as condições depois para o crescimento de novas árvores são mais difíceis em área aberta do que se houver árvores adultas nas proximidades e, portanto, não é só depois replantar, porque a taxa de sucesso das plantações é muitíssimo baixa. Isso já está estudado, hein? Então, nestas áreas onde já há montado, é muito mais fácil as árvores novas sobreviverem. Os nossos números o que mostram é que as áreas onde foram feitas novas plantações, porque existem políticas de apoio para as novas plantações, a taxa de sucesso é no máximo de 10%. Portanto, no máximo não diria, mas em média 10%. Não se consegue que as árvores sobrevivam, é muito difícil que as árvores sobrevivam sem haver outras árvores adultas na envolvente. Quando há árvores adultas, por um lado há o fator sombra, que ajuda, e depois há a questão das raízes, dos fungos micorrízicos que podem ajudar, das árvores grandes, que podem ajudar as árvores pequenas a terem mais resistência. Portanto, o que se verifica é que manter o renovo é muito mais fácil do que reproduzir o montado. Portanto, quando os números oficiais são apresentados em que se perderam realmente alguns hectares, mas que foram replantados muito mais, o ser replantado não quer dizer que venhamos a ter um montado posteriormente. Podemos ter plantado 1000 árvores e só sobrevivem 80, portanto não vamos ter aí um montado. Vamos ter mais uma vez algumas árvores que sobreviveram, mas isso não vai dar um montado tal como nós o definimos. Mário Carvalho, aqui a questão das alterações climáticas também podem ter alguma influência nesta situação que estamos a viver no montado? Tem, certamente que tem, porque o que a alteração climática trouxe foi um aumento do período em que a árvore tem de viver à custa das suas reservas e, naturalmente, isso aumenta o stress sobre a árvore, torna-a mais débil e depois de ela estar mais débil, fica sujeita aos seus inimigos naturais. Dito isto, é muito fácil dizer, bom, é um problema das alterações climáticas e não temos nada a fazer a não ser esperar que o clima volte a ser mais favorável. E isso não é verdade, porque em cada zona em que há montado muito degradado, há também zonas ao lado, parcelas adjacentes, aonde essa degradação não se está a dar. E quando nós olhamos para as parcelas em que há degradação da árvore, não é só a árvore que está a sofrer, toda a vegetação está a sofrer, a pastagem também está muito degradada. E, portanto, na minha opinião, há aqui uma componente que se prende muito com a perda de fertilidade do solo, com a perda das funções do solo. E porque a árvore tem que enfrentar um período cada vez mais longo de secura, significa que no momento favorável, no momento em que chove outono até início de primavera, ela tem que ser capaz de fazer uma grande fotossíntese, de forma a criar as reservas suficientes para suportar este período mais longo. E a resposta a atenuar o efeito da alteração climática passa mais uma vez por melhorar as funções do solo. Nós temos que melhorar as funções do solo. Mas para além de melhorar a função do solo, há alguma prática agrícola que possa ser melhorada face àquilo que existe atualmente? Certamente, portanto, são as práticas agrícolas que estão neste momento a ser utilizadas e que são negativas para a melhoria das funções do solo. Temos que evitar as mobilizações do solo. Há ainda muito agricultor que controla o mato através da utilização de grades, isso fere as raízes da árvore, que só por si enfraquece a árvore, mas também causa a perda de Os discos, a estrutura radicular é muito superficial. A estrutura radicular superficial fica cortada, depois a grade aumenta a taxa de mineralização da matéria orgânica do solo, expõe o solo à erosão e, portanto, é uma prática altamente gravosa para toda esta problemática que estamos a falar da melhoria das funções do solo. Mas também nós assistimos a que há uma grande diminuição da produtividade das pastagens, porque os agricultores não estão a investir o suficiente na correção do solo, na fertilização do solo e, portanto, esta redução da produção da pastagem está a levar a uma diminuição do teor de matéria orgânica do solo. E, portanto, isso leva, mais uma vez, a uma redução da infiltração da água, do armazenamento da água, da capacidade da planta ir buscar nutrientes. Portanto, a única alternativa que nós temos para evitar o efeito negativo das alterações climáticas é aumentarmos a atenção que estamos a dar ao solo.
José Rato Nunes, esta é uma taxa muito baixa, 10% de sobrevivência. Este renovo é algo que é muito difícil de fazer no montado. Alguma coisa temos que plantar mais? Será essa a solução? Temos que plantar mais, já temos que plantar diferente. 10% é de facto uma taxa muito baixa. Eu não sei, mas penso que terá um bocadinho a ver com as plantas que são escolhidas para fazer esse repovoamento. Cada região tem as suas árvores que parecem que são todas iguais, mas geneticamente são diferentes. Eu não sei, esses viveiros que produzem essas plantas para renovação, não sei se terão produzir os clones mais adequados para cada região. Pois a forma como eu vi algumas plantações... Mas aí entra a questão do melhoramento genético. Pode ser uma solução para essa taxa de sobrevivência ser maior? Pode ser, não diga solução, mas pode ser de facto uma ajuda. A reprodução de plantas mais adequadas a cada um dos ecossistemas, que embora seja tudo montado, são diferentes, poderá de facto ajudar. A forma como são plantadas, eu vi muitas plantações feitas ao abrigo ainda do projeto de ajudas comunitárias 2092, em que aquilo não tinha nada a ver com a realidade, eram plantadas com uma densidade enorme, aquilo não pareciam sequer sobreiros. Eu não sou engenheiro florestal, mas aquilo não me parecia que fosse minimamente viável. Depois já falámos também das operações culturais de utilização de grades, mas não só, as limpezas que se fazem nas árvores, embora hoje em dia já sejam altamente reguladas e inspecionadas pela GNR, pelo CEPN e por outras entidades, o que é um facto é que a lenha de azinho e de sobreiro vale dinheiro. Vale dinheiro para carvão, vale dinheiro para pôr nas nossas lareiras. Há árvores que as limpezas não são limpezas, são cortes demasiado fortes. Quando a árvore precisa de fazer fotossíntese, precisa ter folhas. Se nós lhe dermos uma sova, como se costuma dizer aqui no Alentejo, e deixarmos lá 3 pernadas, uma para cada lado, a árvore fica naturalmente debilitada. Essas árvores mais tarde ou mais cedo acabarão por atravessar períodos difíceis ou inclusive levar à morte. Portanto, eu acho que há aqui parte genética, melhoramento genética, a colocação dos clones mais adequados em cada situação, porque não são todos iguais. Mas acho que as operações culturais, sobretudo, estão intimamente relacionadas com o desaparecimento do nosso montado e deveria ser uma das partes em que nós deveríamos incidir mais e controlar mais em termos de solo e em termos de tratamento da própria árvore. E um montado que fornece uma matéria-prima muito importante e que torna Portugal o maior produtor do mundo de cortiça. E nós fomos ouvir o que tem para nos dizer este setor da indústria portuguesa. A sustentabilidade na Corte Supply faz parte do nosso DNA desde a nossa fundação. Desde o início que consideramos que é possível conjugar a prospecção do negócio, o crescimento da organização, sempre mantendo em equilíbrio toda a parte a parte ambiental. A relação com a Corte Supply com o Montado é uma relação muito próxima. Nós consideramos o Montado como quase um laboratório vivo, onde há realmente uma convergência entre ciência, cada vez mais há imenso conhecimento científico sobre o que se passa no Montado e os seus serviços de ecossistema, em tradição, porque estamos a falar de uma herança que existe aqui na Península Ibérica, e na inovação, porque existem muitos outros produtos e muitas outras possibilidades de prospecção do montado que podem ser utilizadas. Nós temos as nossas estatísticas internas da empresa, que também está alinhada com números nacionais do Inventário Nacional Florestal, cerca de 15%. Em cada extração, em cada novénio, perde cerca de 15% de produtividade, arrobas por hectare. No fundo, é uma quebra, de facto, um bocadinho assustadora. E nós temos que arranjar aqui medidas para combater tudo isso. A gestão do montado é um aspecto fundamental no que tem a ver com a sustentabilidade do nosso negócio. Nós dependemos totalmente da qualidade da matéria-prima disponível e, portanto, desta floresta fantástica que é o montado. Tudo o que nós fazemos, seja nas compras, seja na gestão indireta dos montados, porque nós não somos proprietários, portanto, trabalhamos em parceria com os proprietários florestais, mas tudo o que nós fazemos nisto é em benefício da sustentabilidade do ecossistema e também da sustentabilidade económica do nosso negócio. Estudos sobre o montado e sobre a qualidade da cortiça, felizmente, tem havido uma grande profusão, uma grande atividade nessa área. Muitas publicações, manuais, sugestões de melhoria. Agora, falta aqui uma grande componente de passar
da teoria, dos estudos, da informação científica para a prática. Portugal tem na sua floresta uma capacidade de renovo muito boa. Aqui o importante é manter a floresta em bom estado, não estragar, porque as próprias condições naturais que existem em Portugal fazem um produto de boa qualidade. Obviamente há sempre alguns problemas que face à idade do montado seja preciso corrigir, e é nisso que hoje em dia os produtores florestais, as fábricas, a indústria e também as associações florestais estão a trabalhar nesse sentido. Professora Teresa, há aqui estas práticas agrícolas de não ferir o solo, não mobilizar o solo, sim, é dos aspectos mais importantes, não é? Quer dizer, em termos do solo, será a não mobilização, como já foi dito, e manter o solo coberto. E essa prática terá, se for aplicada, tem muitas vantagens também em termos do renovo da componente florestal, ou seja, através das bolotas que caem das árvores, não é? Germinam e nascem pequenas árvores, que são muito pequenas, quer dizer, no primeiro ano elas atingem 15, 20 centímetros, e se passar uma grade e se mobilizar o solo, destrói essa planta, e portanto a prática que se aplica em muitos casos. E o coberto vegetal do solo, o coberto vegetal, não é? Para o solo não é bom, mas para o sistema também não é bom, porque de facto não só danifica as raízes superficiais das árvores, elas têm raízes em profundidade, mas têm raízes superficiais também, como destrói, mata esses rebentos. Enquanto que se, em complemento à pastagem, portanto o controle do mato pelos animais, se for preciso e se desenvolver mais mato, podem-se utilizar corta-matos, que são máquinas que cortam o mato e cortam à superfície, mas deixam, apesar de tudo, não é rente ao solo, portanto deixam os 10 centímetros, 15 centímetros, em que permite que algumas, ou a maior parte dessas pequenas árvores se mantenham, resistam e podem no ano a seguir ter um tamanho um bocadinho maior, e portanto há uma altura em que o produtor pode fazer uma seleção e colocar os protetores das árvores e portanto continuar a ter animais a pastorear naquela área, mas proteger as árvores. Mas é muito importante esta questão da não mobilização para a própria componente florestal. Portanto, é para o solo, é para a produtividade da pastagem, mas também para conseguir o dito renovo da componente florestal. E esta questão da melhoria genética das plantas, que é algo que se está a investir muito, fruto também da alteração climática. É algo que se aplica também ao montado? Tem-se investido muito pouco no montado. Esse é o nosso setor florestal, aí julgo que a política pública devia ter uma intervenção. Se nós queremos manter o sistema montado, dizemos o sobreiro é a nossa árvore nacional, deveríamos ter um programa de seleção, da seleção genética das árvores adaptadas, porque o Alentejo também, ou o sul do país, tem condições muito diversas entre o norte e o sul, entre o oeste e o oeste, entre diferentes tipos de solo, entre áreas mais planas e áreas... Portanto, deveria haver uma seleção, de facto, como também já foi dito, não é? Das árvores que seriam aquelas mais adaptadas e, portanto, que as bolotas, que houvesse uma seleção, de facto, e um melhoramento da planta para ela poder ser mais resistente. E isso não tem sido feito e parece-me que é gravíssimo em termos de não haver uma estratégia, uma política que tenha por base uma estratégia, de facto, do que é necessário para manter este sistema. E isso era um aspecto fundamental, porque muitas das árvores que são plantadas e que morrem é porque realmente provavelmente não estão adaptadas, é porque as condições, porque o solo está muito empobrecido, porque não têm sombra, nem têm a proteção das árvores adultas, mas é também porque provavelmente não estão adaptadas àquelas condições edafoclimáticas daquele local em particular. Obrigado, professora Teresa, professor Mário, professor José, por terem estado em mais uma Hora de Agir. O montado é um ecossistema com um valor ambiental extraordinário e ocupa mais de 1/3 das florestas em Portugal. Portugal e o clima do Mediterrâneo e a existência de solos florestais com enorme qualidade permitiu que a cortiça aqui produzida fosse das melhores do mundo, e isso justifica muito a razão porque somos os maiores produtores de cortiça. Mas as alterações climáticas e uma floresta envelhecida têm levado à perda de árvores e também à perda de produtividade, o que está a mobilizar a ciência para descobrir novas práticas que possam preservar este ecossistema e também a dinâmica económica de todo um cluster industrial. A componente agro e pastoril tem também espaço de crescimento e pode ser um aliado para que o montado se torne mais resiliente e possa continuar a prosperar aqui em Portugal. Hora de Agir. Um abraço amigo e até para a semana.